bom dia, meu querido telespectador do programa Mensagem da Esperança. É um prazer enorme estar com você nesta manhã para comentarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Você tem nos acompanhado todos os dias e tem percebido que a cada sexta-feira nós estamos sempre fazendo uma espécie de síntese do que iremos estudar no próximo domingo. E no domingo próximo nós iremos estudar uma lição importantíssima que tem como título A Mordomia da Igreja Local. O texto áureo, o comentarista escolheu o que escreveu o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, que nos diz o seguinte: Escrevo-te estas coisas para que saibais que convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, durante esta lição, nós iremos estudar acerca do que é a igreja. Há uma incompreensão por parte da população de um modo geral em pensar que a igreja é simplesmente uma arquitetura em que congregam-se algumas pessoas e depois essas pessoas retornam para a sua casa. Mas a partir do que o comentarista nos selecionou como texto áureo para a nossa lição, nós vemos que a igreja não é simplesmente esse edifício físico. A igreja é uma coluna e firmeza da verdade. Ela possui duas naturezas, uma natureza mística, enquanto corpo de Cristo, e uma natureza que podemos dizer administrativa, que aí sim remete a esse espaço arquitetônico. E nesta lição nós iremos estudar predominantemente a perspectiva desta igreja local, a necessidade de você pensar em como está integrado nesta igreja e a partir desta integração você pensar o projeto maior de Deus para a igreja, que é a unidade do corpo de Cristo. E quando nós pensamos em unidade do corpo de Cristo, nós não podemos esquecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente pensa em cruz, a gente começa a pensar também na figura da cruz. Ela tem uma haste na sua verticalidade e uma haste na sua horizontalidade. Essa haste na verticalidade sugere que nós devemos olhar para Deus, mas na horizontalidade ela sugere a unidade entre os irmãos, a necessidade de estarmos congregando uns com os outros. E pensando nesta necessidade de congregarmos uns com os outros, é que surge a necessidade também de refletirmos acerca da mordomia da igreja local. E o primeiro tópico da nossa lição vai tratar acerca da mordomia dos bens espirituais. E como bem espiritual maior que nós temos que ter o cuidado para sermos mordomos é no que diz respeito à palavra de Deus. Não podemos esquecer que enquanto igreja, a nossa regra de fé, o nosso alvo maior é proclamar a palavra de Deus, é vivenciar a palavra de Deus e obedecê-la. Então, quando nós pensamos nisso, por que é que há essa necessidade de obedecer a palavra de Deus, de observarmos a palavra de Deus? Porque ela traz vida para todos aqueles que a leem. E quando a gente pensa desde o princípio, como a Bíblia nos relata, que Deus, através da sua palavra, Ele gerou vida. Todas as coisas que nos circundam, elas existem através do poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi sendo proporcionada para a humanidade através de muitos mordomos. Podemos apresentar uma galeria de mordomos. Dentre elas estão os profetas, os juízes, os monarcas. E no Novo Testamento, o maior mordomo que a palavra de Deus nos apresenta é o próprio Senhor Jesus Cristo. João, escrevendo acerca dele, diz que ele é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus manifestada à humanidade. Então, o mundo da época em que Jesus vivia estava em trevas, o mundo estava caótico, não havia esperança. Então Jesus, ao manifestar-se como verbo de Deus, como palavra de Deus, ele veio trazer vida, ele veio gerar uma ordem, ele veio criar uma nova história para a humanidade. Essa nova história é através da reconciliação do homem para com Deus. E ao fazer esta reconciliação, o Senhor Jesus instituiu a sua igreja, dando-lhe autoridade, dando-lhe poder
você para fazer discípulo de todas as nações, a partir da propagação da palavra de Deus. Então, depois que o Senhor Jesus fundou a sua igreja, ele instituiu mordomos. Os apóstolos foram mordomos e hoje, na atualidade, nas igrejas locais, os mordomos são pastores, os mordomos são evangelistas, os mordomos são presbíteros, os mordomos são professores da escola dominical, os mordomos são todos aqueles que creem no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, você que acredita no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, acredita no poder da sua palavra, você tem obrigação de ser um mordomo, pregador da palavra do Senhor. Então, nesta perspectiva de que a palavra de Deus é o nosso bem maior e que devemos exercer a mordomia para com ela, não podemos esquecer que a mordomia da palavra de Deus implica também na evangelização e no discipulado. A evangelização pode ser feita em grande massa, mas ela pode ser feita também na individualidade. E quando evangelizamos na individualidade, consequentemente, exige uma outra postura nossa, que é a do discipulado. O discipulado é aquele processo que você acompanha uma pessoa dia após dia. E essa pessoa vai, através do seu acompanhamento, da sua leitura, do seu ensinamento, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E predominantemente, o que a lição traz para nós, como mordomia dos bens espirituais, são estes três aspectos: a mordomia e valorização da palavra de Deus, a mordomia e a evangelização no discipulado e a mordomia de uso dos dons espirituais. A Bíblia nos diz que os dons espirituais foram dados por Deus, eles têm a atuação do Espírito Santo e uma das formas de administrar esse dom é através do amor. O amor dado pelo próprio Deus nos capacita para exercer os dons espirituais. Então são dons de poder, são dons de fala, são dons de ciência, dons de conhecimento, mas há também os dons ministeriais que precisam ser vivenciados na mordomia da igreja local. Como segundo tópico da lição, nós temos a mordomia da ação social da igreja. Veja que a igreja ela não tem uma tarefa predominantemente evangelística ou uma tarefa simplesmente espiritual. A tarefa da igreja também consiste em assistir socialmente aos seus congregados. E por que não dizer a todos os necessitados? Porque o Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não pensou em alimentar só aqueles que faziam parte do seu convívio. Ele alimentou também aquela multidão que ele não sabia a nacionalidade. Ele não sabia se aquela multidão acreditava em Deus ou se não acreditava. Não sabia se a multidão estava ali para compor posteriormente a quantidade dos seus algozes. Mas quando uma certa vez Jesus estava fazendo um dos seus sermões lá às margens do mar da Galileia, ele percebeu que a multidão estava faminta, considerando o avançado das horas. Os seus discípulos, que possivelmente perderam a sensibilidade da necessidade de prestar assistência social a quem nós não conhecemos, disseram a Jesus: despede a multidão. Mas Jesus disse que não, dá-lhe voz de comer. E não tinha como alimentar aquela grande multidão. Foi aí quando Jesus fez a multiplicação dos pães e alimentou uma grande multidão e ainda sobrou para que fossem outros beneficiados. Então nós temos também que termos consciência disso, a mordomia da ação social da igreja local. E o último tópico da nossa lição vai tratar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Veja que isso é muito importante para os dias atuais. Não podemos esquecer que enquanto igreja de Cristo, pensando em como corpo místico, nessa imagem de que um corpo é formado por cabeça e por seus membros, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, ele diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito diante dos mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Para que Cristo em tudo tenha a supremacia, para que Cristo em tudo seja revelado como aquele ser perfeito, em que não há dúvida nenhuma da sua perfeição, é necessário que nós estejamos unidos a Ele. Então, infelizmente, queridos e queridas, nos dias atuais, tem muitas pessoas que estão tomando um caminho diferente, estão tomando o caminho de uma perspectiva teológica chamada de desigrejados. Veja, você pode até dizer, mas
na minha casa eu sirvo a Deus, na minha casa eu leio a Bíblia, parabéns para você. Mas a Bíblia que você lê, ela lhe admoesta para que você congregue, para que você partilhe da graça de Deus juntamente com seus irmãos. Lembre-se que quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, Ele disse que quando vocês estivessem reunidos em seu nome, vocês deveriam comemorar a ceia até que Ele voltasse. Então, se você está pensando em sair da igreja, não pertencer à igreja local, mas pertencer a essa comunidade de desigrejados, você está indo de encontro para com a palavra do Senhor. Se você ama a Cristo, se você diz que pertence ao corpo de Cristo, se você tem consciência que Cristo é a cabeça desse corpo chamado igreja, você precisa amar também esta igreja. De repente você pode dizer, eu saí porque eu sofri uma decepção. Mas quem é que não sofre decepção com as pessoas que nos circulam? Sugiro que você reflita acerca-se de algum momento da sua vida Jesus lhe decepcionou. Se ele não te decepcionou, então reveja os seus posicionamentos. Volte a congregar, porque a igreja precisa da sua mordomia. A igreja precisa que você esteja sendo mordomo para com o seu irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia que você lê em casa, que você é estimulado a orar, essa mesma Bíblia, ela registra lá aos Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, Paulo diz o seguinte: assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então você não pode viver desigrejado. Você precisa estar participando de uma comunidade evangélica, porque você é membro um dos outros, assim como você também é membro de Cristo. Ame a Deus, mas também ame a sua igreja. Defenda a igreja do Senhor. O Senhor Jesus, Ele mesmo defende a sua igreja, mas se Ele te instituiu como mordomo, é porque Ele precisa da sua mordomia. Seja fiel ao Senhor, que Ele continue te abençoando.